Fernando Miguel. Poderia ser até um personagem de novela mexicana, né? Mas é o novo reforço do Vascão. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para comentar aí sobre a mais recente contratação do Vasco, o goleiro Fernando Miguel, que vem do Vitória da Bahia para ser aí o reserva do Martin Silva. Um pedido que a torcida vinha fazendo há muito tempo, né? A torcida vascaína tem muito fresco na memória ainda a temporada de 2013, quando a gente caiu para a segunda divisão, muito em função da falta de qualidade dos nossos goleiros, né? Ficamos revezando ali entre Alessandro, Diogo Silva, Michel Alves, um pior que o outro, um falhando mais que o outro, e foram muito responsáveis pela nossa queda, né? Cientes disso, a torcida vascaína, os torcedores vascaínos pediam há muito tempo para o Vasco se reforçar nesse setor, né? Até porque a gente sabe, o Martin Silva é constantemente convocado para a seleção uruguaia, tem tudo para ir para a Copa do Mundo aí e desfalcar o Vascão aí por uns 6 jogos do Campeonato Brasileiro, se não me engano. Fora a possibilidade dele se machucar, ser suspenso. Então, era importante ter um goleiro reserva ali à altura, né? Que pelo menos conseguisse segurar a onda quando o Martin Silva estivesse de fora. E a gente não pode garantir que o Gabriel Félix e o João Pedro, né? 2 goleiros oriundos da base aí, seriam capazes de segurar as pontas. O João Pedro, principalmente, é um goleiro em que a torcida põe muita fé, fez belas atuações pelo time da base, mas nunca jogou no principal. Então não dá para garantir que ele de primeira já vai estrear agarrando em alto nível. O Gabriel Félix também tem muito pouca experiência no time principal, jogou poucas partidas, nunca convenceu muito, né? Nunca fez uma atuação muito segura. Então seria temerário a gente ir disputar um campeonato brasileiro aí que é tão longo, né, e tão desgastante, com 2 jogadores tão crus sendo reservas do Martin Silva. Até por conta disso, a diretoria já tinha pedido para encurtar o empréstimo do Jordi, que foi emprestado para um time do Irã no comecinho do ano, quando ainda era a administração do Eurico Miranda, né? Eu acho que quando a nova administração assumiu, o pessoal que cuida do futebol lá viu o absurdo que era, como tá com 2 goleiros tão inexperientes para a reserva do Martin Silva, pediu até para antecipar a devolução do Jordi aí, que teoricamente teria sido emprestado até o final do ano, e aí acabou voltando agora, já está no Vasco da Gama de novo, pode ser um dos reservas do Martin Silva aí. Mas ainda assim, né, apesar do Jordi ser um goleiro mais experiente que o Gabriel Félix e o João Pedro, ainda assim é um goleiro que não jogou muitas vezes na Série A, não tem aquela confiança da torcida ainda. O próprio Zé Ricardo não confia muito no Jordi, essa que é a verdade, tanto que deixou ele ir lá para o Irã, né? Não gosta muito de molecada, essa que é a verdade. Então, ele deve ter pedido também, deve ser um dos que insistiu para a diretoria contratar um goleiro reserva. Mas aí surge o grande dilema, né? Como é que um clube endividado como o Vasco, onde está faltando dinheiro para tudo, vai gastar com um goleiro reserva? A gente precisa reforçar o time titular, né? Estamos precisando de centroavante, estamos precisando de volante, estamos precisando de meio campo, lateral, e aí de repente não consegue trazer nem esses caras para o time principal, vai contratar um goleiro reserva? Complicado, né? Não pode ser um goleiro que venha a um custo muito alto, mas também não dá para gastar em qualquer um, para trazer um goleiro ruim, melhor ficar com os que já estão aí. Como é que se resolve esse dilema? O Zé Ricardo passou uma lista de 5 nomes para a diretoria trabalhar, sendo que um deles era o do Fernando Miguel, e acabou que eles conseguiram aí fechar essa negociação. O Fernando Miguel estava na reserva do Vitória, então conseguiu ali romper o contrato de forma amigável, sem custos para o Vasco. Portanto, Fernando Miguel é um goleiro de 33 anos que até 4 anos atrás tinha se limitado ali a sua carreira a clubes ali da região sul, né? Do Rio Grande do Sul e do Paraná. Jogou no Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, Londrina, Juventude, até que em 2013 se transferiu para o Vitória, onde ele foi para ser 3º goleiro inicialmente, mas onde acabou com a contusão do goleiro titular, do segundo reserva, acabou tendo a chance de ser o goleiro do time, agarrou a oportunidade,
virou titular da equipe, fez um belo campeonato ano passado, por exemplo, mas aí, como o pau que dá em Chico dá em Francisco, ele se contundiu, acabou perdendo espaço para o Kaique, que é um goleiro novo, e assumiu a titularidade ali, e vinha ficando no banco essa temporada. Para contragosto de muitos, é verdade. Se você for buscar aí nas redes sociais, vai ver que tem muito torcedor do Vitória reclamando dele ter sido reserva do Kaique e dele estar saindo agora para o Vasco da Gama. Enfim, um currículo desse, se fosse um jogador de linha, eu ficaria preocupado, né? Um jogador de 33 anos, que até os 28, 29 anos ali só tinha jogado em times de Série B, Série C, aí foi pro Vitória, que é um time também que fica subindo e descendo no campeonato. Não é um currículo muito impressionante. Se fosse jogador de linha, seria um currículo parecido ali, um pouquinho melhor que o do Bruno Silva, para ficar numa comparação recente. Só que como ele é um goleiro, o goleiro a gente tem que analisar de uma forma diferente. O goleiro é uma posição muito específica do futebol e uma carreira muito complicada também, porque é difícil de você ter espaço, né? Quando você é um jogador de linha, é muito mais fácil pintar oportunidade, se você for um reserva, para você atuar no time principal. Os jogadores se machucam com mais frequência, os jogadores são suspensos com mais frequência, são substituídos também com mais frequência, né? Se você é um meio-campo, um atacante, né, um lateral que joga no time, vamos supor, o time vai ter ali o quê? 5, 6 atacantes para 2 vagas na frente, é capaz desses 5, 6 jogadores todos terem uma oportunidade durante a temporada, né? Nem que seja um jogo ou 2 jogos. Se você é goleiro, é muito mais difícil, porque goleiros não se machucam tanto, goleiros não são tão substituídos. No caso do Vasco da Gama, existe até aí esse diferencial do Martin Silva, por ser um goleiro de seleção, tá sempre sendo convocado, e os goleiros reservas têm mais chances. Mas mesmo assim vai ser o segundo reserva, né? O terceiro reserva, para ter uma oportunidade, é muito complicado, é muito complicado. Quer dizer, é complicado se você for um bom goleiro tentando se destacar, né? Se você for um goleiro ruim, até que você consegue enganar por muito tempo. Foi o problema do Vasco, inclusive. Em 2013, um dos goleiros, o Alessandro, ficou no Vasco um tempão ali como reserva do Fernando Praz. Mas como o Fernando Praz não dava muita oportunidade para os goleiros de reserva, justamente, ninguém percebeu, em todo aquele tempo que o Alessandro ficou no banco, que ele era um goleiro ruim. Tem outros exemplos mais atrás, na época do Carlos Germano também. Quem foi da minha época vai lembrar do Márcio Gazola. Pô, foi goleiro reserva do Vasco por, sei lá, 4, 5 anos, mal entrava. Quando o Carlos Germano saiu do Vasco, que o Márcio teve que assumir ali a camisa 1 por um breve tempo, deu pra ver que o cara não agarrava nada, né? Quer dizer, ficou 4, 5 anos ali, ganhando salário para ser goleiro reserva, para ficar no banco, distribuindo água para os companheiros. Nesse caso, é até uma qualidade. Agora, se você for um bom goleiro, como é que você se destaca, né? Mesmo que você jogue num clube pequeno e chame a atenção e veja que é um bom goleiro, é difícil, não é uma posição em que os clubes estão sempre contratando, né? Todo ano os clubes contratam um atacante novo, um meio-campista novo, um zagueiro novo. Goleiro não fica muito contratando. Aí contrata, vai ficar lá para terceiro goleiro, que nem foi esse caso aí, né, do Fernando Miguel, que foi para ser terceiro goleiro do Vitória. Então, realmente, é uma posição peculiar aí, onde o currículo não pode ser levado muito em consideração, né? A idade também não. Se fosse um jogador de linha de 33 anos chegando no Vasco, eu ia ficar bem ressabiado. Agora, o goleiro é um pouco contrário até. O goleiro é bom que ele seja um pouco mais velho, né? Porque é uma posição onde a forma física não é tão importante, o goleiro não fica correndo o campo inteiro, né? Fica ali debaixo das traves, então não precisa ter aquela forma física que o resto dos jogadores tem. Claro, é importante você ser jovem, se você tiver musculatura para saltar mais alto, para ter mais agilidade, para ter mais reflexo. A idade também vai atrapalhar. Mas como é uma posição mais parada, repito, você consegue esticar sua carreira por um tempo maior do que um jogador de linha. E uma vantagem que tem que ser levada em consideração também é que a experiência é muito importante para o goleiro. Então, quanto mais velho for o goleiro, isso vai agregar mais valor para o goleiro do que a forma física que vai se perdendo, né? Como se fosse 2 curvas, a curva de experiência acrescenta mais do que a curva ali da degradação física vai tirando. Não à toa, se você for ver aí os grandes goleiros do futebol mundial, até do futebol brasileiro, normalmente são os goleiros que estão chegando mais lá perto dos 30 do que goleiros novos, né? Então, eu achei interessante essa contratação sim. A gente traz um goleiro experiente, de 33 anos, um goleiro que aparentemente é bom jogador, né? Não é nenhum virtuoso, não é um cara
que vai buscar a seleção ou vai ser o destaque do time, mas vai conseguir segurar as pontas ali quando o Martin Silva estiver servindo a seleção uruguaia ou quando não estiver disponível, e que não deve custar muito dinheiro para os combalidos cofres vascaínos, né? Veio de graça porque conseguiu rescindir com Vitória, o salário dele não foi divulgado, mas não deve ser nada muito excepcional, porque não era um dos goleiros mais badalados do campeonato aí, então acho que foi uma boa contratação sim. Não é o ideal, no meu mundo ideal, o Vasco estaria preparando um goleiro para assumir o manto aí vascaíno para ficar por muitos anos, né? Seria o Jordi no caso. Começou a ter suas oportunidades em 2016, ainda meio inseguro, evoluiu muito ao longo de 2017. Acho que a tendência natural seria ele assumir essa posição de reserva do Martin Silva, mas no final do ano passado, como vocês sabem, não sei porquê, não sei se foi implicância de Zé Ricardo, o que foi, ele perdeu espaço no time, perdeu a sua vaga até no banco para o Gabriel Félix, que entrou no passado em alguns jogos, teve um contra o Santos, que o Gabriel Félix saiu até com cãibra no meio da partida, uma parada meio bizarra assim. Não sei por que aconteceu aquilo ali, né? Mandaram o Jordi pro Irã, cortaram ali o desenvolvimento dele. Quem sabe se ele não tivesse continuado como goleiro reserva, né? Tivesse atuado nas partidas no final do ano passado, tivesse atuado nas partidas em que o Gabriel Félix jogou esse ano, quem sabe ele não teria mais preparado e a torcida mais confiante para aceitar ele como segundo goleiro, né? Infelizmente não foi assim, a diretoria optou por outro caminho, ele está até voltando para o clube, que nem eu já comentei aqui agora, mas perdeu muito espaço, Então, a chance aí para o Fernando Miguel, chegou muito empolgado no Vasco, né? No grupo lá dos apoiadores do canal, o Conselho sobre Vasco, no WhatsApp, o pessoal até comentou que ele dando entrevista, parecia até que era vascaíno de tão empolgado. E eu acho que se ele não fosse vascaíno, provavelmente não era, agora ele tem que passar a ser, né? A grande oportunidade da carreira dele. Imagina um jogador que até os seus 28 anos ali só tinha jogado em clubes menores da região em que ele nasceu. Já deve ter sido uma emoção ter ido jogar no Vitória, que dirá agora ter uma oportunidade no Vasco da Gama aí, um dos grandes clubes do país. Ele deve estar realmente muito feliz e eu espero que ele agarre aí a oportunidade e, com isso, né, agrade também a torcida vascaína. Então, minha opinião definitiva aí sobre a contratação do Fernando Miguel, eu aprovo essa contratação sim, era importante a gente ter um goleiro reserva experiente e de qualidade e que não fosse muito caro, e eu acho que esse é o caso do Fernando Miguel. Mas digam nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa contratação aí? Acharam uma boa também ou acharam que o Vascão mandou mal? Conhece alguma informação sobre o goleiro que eu não falei aqui? Diga nos comentários, vamos continuar esse debate por lá. Não se esqueçam também de curtir esse vídeo, assinar o canal caso não tenham assinado, porque vai vir novidade por aí e vocês vão querer saber, então tem que ligar o sininho de notificações para ser avisado quando o vídeo for pro ar, beleza? Tô te falando, vai ter novidade boa por aí, beleza? Então beleza, a gente vai se falando.